em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada para os íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Acaso, onde cada caso é um caso. E o episódio de hoje é feito especialmente para você que gosta de filmes de terror, porque hoje nós vamos falar sobre uma situação que por muito tempo foi um pesadelo para muita gente, mas que hoje em dia já não é um tabu tão grande assim, que é a gravidez na adolescência. E para conduzir essa conversa com a gente hoje, nós temos aqui a professora Camila Coutinho Diniz, que é biomédica, mestre em anatomia pela Unesp e é doutora em biologia celular na área de concentração de anatomia pela Unicamp. Além disso, a professora Camila, ela também é dançarina de dança do ventre e ela é mãe do Pietro, que é um dos assuntos que nós também vamos abordar hoje, porque ela fez o oposto do nosso alvo de discussão, que foi a gravidez na idade madura. Exato. Professora Camila, seja bem-vinda. Bem, em primeiro lugar, boa tarde, né? Bom dia, como falou a nossa querida Gabi. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer imenso para mim estar aqui conversando com vocês, podendo falar, trazer um pouquinho da minha história também pessoal, né? Como a Gabi falou, hoje a gente vai tratar de uma temática muito importante, né? Que não deixou de ser importante, apesar, né, do filme que foi abordado, que vai ser tratado, né? Que é o Juno. Já ter algum tempo, mas a temática continua muito importante, né? Que é a gravidez na adolescência. E eu vou falar um pouquinho da minha história pessoal, que foi uma gravidez oposta, uma gravidez na maturidade. E para me ajudar a levar esse bate-papo hoje, nós temos aqui também o Marcelo Raffanelli Rosati, que é biomédico e mestre em ciências fisiológicas. Além disso, ele nunca passou pela gravidez na adolescência, então será um episódio e tanto para ele. E aqui junto comigo, a nossa anfitriã, Gabriela Larissa da Silva, que também é biomédica formada pela Unesp, tem mestrado na Biologia Geral Aplicada e atualmente faz doutorado pelo Programa de Cirurgia e Medicina Translacional da Faculdade de Medicina. Então, para a gente começar a conversa de hoje, eu queria falar algumas coisas importantes antes. Esse episódio, o tema dele é gravidez na adolescência, e esse é um tema que é extremamente relevante da gente conversar e que algumas pessoas têm a tendência de fugir desse assunto, né? Então vai ser um episódio que eu acho que teria muito mais visualização do público feminino do que do público masculino. E a primeira coisa que eu quero dizer é, se você for o público masculino, não sai do episódio. Esse episódio é para você. Um dos objetivos da gente estar aqui hoje com esse tema é justamente a gente trazer essa discussão, abrir para as pessoas refletirem sobre como é todo esse processo, sobre o que acontece, porque isso deve ser um conhecimento comum, né? E a gente precisa ter uma sensibilização da sociedade em relação a algumas questões sobre isso. Então é extremamente importante a gente começar o episódio com a ideia de furar o clube da luzinha, o clube do bolinha. Isso não existe mais hoje em dia, né? São temas que a gente tem que trazer, que a gente tem que entender, que tratar como tabu não leva a gente a lugar nenhum. Então, só traz atraso pra gente. Então, não saiam do episódio, deem uma chance pro episódio, venham conhecer o tema e depois vocês deixam um feedback. Uma das coisas que eu gosto desse podcast é justamente isso, a gente trazer temas bastante variados. Né? Então, a gente gravou recentemente um episódio sobre abelhas, um episódio falando sobre supervelocidade, e agora a gente vai gravar um sobre a gestação, que são temas muito relevantes do ponto de vista da gente se construir como ser humano, né? Porque tudo aquilo que eu compreendo são coisas que vão me compor e vão moldar minha relação com o mundo. Então, tudo que a gente pode ter oportunidade de entender, tudo aquilo que a gente pode acessar, é importante que seja acessado. Então, se você já viu algum episódio nosso e gostou, fica nesse aqui também. Vai valer a pena, e se não valer, você pode criticar lá nos comentários depois. Então, acho que é muito legal, né, fazer esse convite para todo mundo, inclusive para o Marcelo, que está aqui na posição de biomédico como um profissional da saúde, que também vai participar dessa discussão e vai trazer as contribuições dele, os pontos de vista dele, né? Sim, ativamente. E o segundo ponto, então, para situar quem está ouvindo a gente, é falar sobre o filme. O filme Juno, como a professora Camila colocou, ele não é um filme muito recente, né? Ele não está em alta, mas ele é um filme que traz
na adolescência. O filme já começa com a Juno descobrindo a gravidez. Ela vai na farmácia, ela compra vários testes, ela faz, os testes estão dando positivo e ela realmente está grávida, né? E aí o resto do tempo é ela lidando com isso e decidindo o que é que ela vai fazer. Essa gravidez da Juno, ela não veio de um relacionamento estabelecido. Na verdade, ela teve relações sexuais com o melhor amigo dela. Foi uma questão casual, né? Os dois estavam ali naquele momento de ter a primeira experiência. E ela acabou engravidando, na primeira experiência, aos 16 anos. Quem interpreta a Juno nesse filme, na época, era a Ellen Page, que hoje em dia é o Elliot Page. E aí o filme vai mostrando, né? Ela recebendo essa notícia. E aí ela decide que ela vai abortar. Aí ela vai até a clínica de aborto para fazer o aborto, só que nesse caminho ela desiste, né? Ela começa a pensar um pouquinho mais e ela decide que ela não vai interromper a gestação. Ela vai continuar e vai dar o bebê para adoção, porque ela não acha que ela está no momento ou nas condições adequadas para criar essa criança. E aí ela fala com os pais dela, ela conversa e os pais dela super entendem, que também é um ponto que eu acho incrível desse filme, ao mesmo tempo que eu tenho críticas a esse ponto, que é justamente que mostra esse apoio, né, e como esse apoio é importante para que tudo seja feito da melhor forma possível, só que também é um apoio que nem sempre vai acontecer. Então o filme deixa de mostrar uma faceta, Sim. que é o preconceito da família quando acontece uma gravidez na adolescência, né? As adolescentes são muito julgadas, e aí no filme da Juno mostra isso acontecendo na escola. Mas ainda acontece de uma forma um pouco velada. Eles comentam, mas eles não aprofundam. Mas tem, as pessoas ficam olhando, as pessoas comentam algumas coisas. Então a questão do preconceito, ela não é abordada tão diretamente. Mas ela é uma coisa que acontece. Inclusive é uma coisa com a qual eu cresci, né? Então se foi uma coisa alimentada durante toda a minha vida, que a pior coisa que pode acontecer para alguém é ter uma gravidez na adolescência. Como se a gravidez fosse o ponto final da vida e a partir dali você não tem mais vida e você não pode fazer nada nunca mais, né? Uhum. Então é um estereótipo que é alimentado como uma pessoa que não vai ter futuro, que engravidou porque tá fazendo coisa errada, sendo que na realidade, né, a Juno ela tem 16 anos e muitas pessoas realmente têm a primeira experiência sexual por volta dessa idade. Sim. E a gravidez ela pode acontecer com qualquer um, né? A gente tende a achar que é só com quem quer, só com quem tá fazendo coisa errada, mas não é. Então existem várias falhas, né, de métodos contraceptivos que podem levar a essa situação e que são coisas que deveriam mudar um pouquinho o nosso olhar sobre isso. Óbvio que é importante a gente ser cuidadoso, mas mesmo com a pessoa mais cuidadosa do mundo, ainda pode ser que alguma coisa desse tipo aconteça, né? Com certeza. Então é uma coisa pra gente ter em mente, que foi uma coisa que eu levei muito tempo pra eu entender também, né? Eu comecei a pensar muito mais sobre isso quando eu comecei a dar aula de saúde e sexualidade. Então eu dava aula de educação sexual para os jovens e eu tive que entrar bastante nessa questão social, de como é essa gravidez, de o que acontece, né? Assistir alguns documentários, passar os documentários para os alunos. E foi uma coisa que foi mudando ao longo da minha vida. Porque eu cresci muito nessa coisa de tipo, nossa, teve o filho aos 16 anos, é o maior absurdo. Meu Deus, a pessoa não presta, né? É verdade. E às vezes é crescer demais um problema que na verdade não é uma coisa, uma culpa tão grande para se carregar. É algo que tem que ter suas providências, né, para ser tratado com cuidado, que é o que a gente consegue assistir no filme da Juno. Sim. Mas que a gente deve estender a mão, né, para essas adolescentes, para ver o que a gente pode fazer. Com certeza. E não julgar, porque isso não ajuda ninguém a nada. Exatamente. Nem a diminuir a taxa de gravidez na adolescência e nem ajuda a gente nem enquanto apoiar, ser humano. né? O outro, né, que Sim. está necessitado nesse momento, um momento de maior sensibilidade, né? Então, Gabi, olha, eu acho espetacular, né, a gente poder conversar um pouquinho sobre tudo isso. E para mim, eu me sinto bastante confortável, porque eu sempre trabalhei com o sistema genital feminino, então sempre fui muito apaixonada por ele, né? E eu acho que a gente pode conversar, começando, né, a falar sobre o ciclo na mulher, né, o ciclo menstrual, porque ainda existe, apesar
de já ter melhorado, né, essa concepção, mas tem muito preconceito ainda em relação a tudo isso, né? Então a gente vai começar falando desse ciclo que dura em média 28 dias, né? Uma mulher aí com um ciclo regular, né? Então, se a gente for pensar historicamente, na Bíblia mesmo, né? O Levítico 15, ele traz sobre as imundícias da mulher, né? Então é um tema que já choca, né? Então há bem pouco tempo, quando a menina, né, praticamente ali menina, eu digo, né, porque é uma transição para a puberdade, ela se vê numa situação aonde, se ela não teve uma explicação, ela fica aterrorizada. Ela entra, né, nessa questão, ela fica aterrorizada. Então, se a gente pegar, por exemplo, eu que amo filmes, né, e vivo falando deles por aí, se a gente pegar algum filme mais antigo, que não é da época de vocês, mas clássico também, A Lagoa Azul, ele traz... Eu pensei nesse filme agora. na Brooke Shields, né? Como ela está numa ilha com um primo, né, sobrevivente de um naufrágio. E aí ela está nadando e de repente ela percebe, né, a menarca, né, que é a primeira menstruação. Então esse sangue menstrual, e ela fica aterrorizada, como muitas meninas ficam ainda, por não terem tido uma explicação, por não terem tido algo que pudesse trazer um suporte, né, até no sentido psicológico, né, do que está acontecendo com o corpinho dela, né? Então, na verdade, a partir da menarca, da primeira menstruação, então num ciclo, vamos assim, considerar um ciclo regular de 28 dias, então o útero, né, as tubas, os ovários, o canal vaginal, propriamente dito, né, todos esses órgãos vão sofrer transformações hormonais, né, e elas têm início nesse momento, quando os ovários começam a produzir os hormônios, né. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente, que a gente também fala, né, para os rapazes, para os meninos, tenham muita paciência com as mulheres, porque enquanto um homem ele é regido basicamente, né, pela testosterona, que ao longo de um mês ela tem uma disposição linear, ela varia muito pouco, né? E se a gente for pensar no ciclo, né, da mulher, no ciclo do primata não humano, né, que englobam macacos como o rhesus, macaco japonês, o orangotango, chimpanzé, gorila, né? Todos esses animais, eles apresentam ciclo menstrual, incluindo o ser humano, né? E todo o restante dos animais tem um ciclo chamado de ciclo estral. Então essa é a primeira diferença que a gente tem que ter em mente, né? A ação dos hormônios é similar, mas a concentração de hormônios, né, a variabilidade é muito maior na mulher, né, no ser humano, na espécie de humanos primatas, né, quer dizer, de primatas não humanos e primatas humanos, né, então é uma variação muito grande, diferente do ciclo estral, que é mais curtinho, né, e todos os outros animais apresentam, e ele é muito variável, sendo que nos roedores ele pode durar, em média, 5 dias, né, o ciclo todo, né, em comparação com o ciclo na mulher de 28 dias. Se a gente dividir esse ciclo na metade, a gente tem uma fase de 14 dias, que é chamada de fase proliferativa ou fase folicular, e a segunda metade do ciclo, ela é chamada de fase lútea ou também fase secretora, são sinônimos, né? Ao longo desses primeiros 14 dias, nós temos inicialmente um pico de um hormônio chamado FSH, que é o folículo estimulante, então ele vai estimular, como o próprio nome já diz,
os folículos presentes nos ovários e aí tudo começa, né? Então começa a haver uma ascensão de uma curva de um outro hormônio, que é o luteinizante, e um pouquinho antes da metade do ciclo, ou seja, do 14º dia, nós temos um pico de um hormônio que é chamado de luteinizante, é o LH, né? Então, o luteinizante, por sua vez, ele vai provocando, assim como o FSH, um efeito dominó. Então, o LH ele promove um outro pico que ocorre na sequência, que é o pico do estradiol. E aí, nós temos, coincidentemente, algo ocorrendo, que é o fenômeno conhecido como ovulação. A ovulação, na verdade, o que significa? Nós temos os ovários, esses ovários apresentam em sua borda, né, em sua periferia, uma série de folículos ovarianos. Esses folículos, quando nós, meninas, nascemos, já temos todos esses folículos. E eles apenas não estão desenvolvidos, mas eles estão presentes por ocasião do nascimento. Quando nós temos, então, a primeira menstruação, a menarca, esses hormônios começam a atuar e, no caso da metade do ciclo, o folículo, o hormônio luteinizante, ele vai atingir um pico e vai fazer com que ocorra essa ovulação. Ou seja, a liberação de um folículo que veio desenvolvendo ao longo desses 14 dias e esse folículo, ele vai ser liberado por um dos ovários, geralmente é somente um ovário que libera, mas pode acontecer situações onde os dois ovários podem liberar, às vezes até ao mesmo tempo, às vezes em períodos diferentes, né? Mas normalmente a cada ciclo um folículo maduro é liberado, né? Pelos ovários. Esses ovários estão em contato com uma estrutura fantástica, na minha opinião, não porque eu tenho estudado e trabalhado com ela tanto tempo, mas porque realmente é uma estrutura muito importante, até pouco tempo desconhecida, assim, em termos de importância, né, em termos de sistema genital feminino, que são as tubas. E as tubas, elas ficam, vamos imaginar que agora eu me transformei, né, minha cabeça virou um útero, né, meu tronco também, minhas mãos representando as tubas uterinas, né, a mão esquerda que eu vou representar como sendo a porção final das tubas uterinas, que são as fímbrias, e elas parecem realmente dedinhos que ficam sobre uma estrutura que tem formato de uma amêndoa, e agora eu vou fazer com que a minha mão fechada represente esse ovário. Então, o infundíbulo das tubas uterinas, eles estão sobre a superfície do ovário e eles conseguem captar, né, esse oócito que é liberado nesse 14º dia, né, em média, nesse ciclo que a gente chama de ciclo menstrual. E essas tubas, quer dizer, o infundíbulo das tubas uterinas, ele apresenta muitas células ricas em cílios, muito semelhante com o que acontece, né, quando a gente vai estudar a traqueia, por exemplo, né? A gente vai estudar a camada mais interna da traqueia e a gente, no microscópio, a gente consegue enxergar células com cílios, né? Isso é uma coisa legal, falando da traqueia. A traqueia, ela vai ser a estrutura tubular que está conectando o nosso sistema respiratório. Então, ela está indo do nariz em direção, quer dizer, não do nariz, né? Um pouquinho mais abaixo ela começa, ela vai em direção ao pulmão. E ela fica ao lado do esôfago, que é o que vai estar conectando o nosso canal digestivo. Então, ela vai começar vindo ali perto da região da boca e vai chegar no estômago. Então, isso é uma coisa que eu descobri que é uma descoberta para muitas pessoas durante a graduação, de que a gente tem essas duas vias separadas, né? Então, tem a traqueia, que é onde vai passar o ar, e tem o esôfago, que é onde vai passar o alimento. Então, quando a gente está falando a traqueia, é justamente o que está levando ali o ar para passar, para chegar perto dos brônquios ali na região dos pulmões, né? Perfeito.
E eu fiz essa comparação porque essa região em particular das tubas uterinas, ela é muito rica em células ciliadas. É uma imagem maravilhosa, né? Até se depois você quiser, eu tenho imagem de microscopia eletrônica de varredura, né? Dessa região mostrando os cílios, né? E é muito bonito porque as tubas, elas são formadas por 5 regiões, né? No ser humano a gente considera a porção intramural, que seria essa região de transição do útero com a tuba uterina propriamente dita. Depois existe uma região um pouquinho mais estreitada, que é o istmo. Aí nós temos a ampola, que é o ponto médio da tuba uterina, local de fertilização na maior parte dos mamíferos, o infundíbulo, e por fim o infundíbulo é como se ele terminasse e de repente apenas o epitélio, né, esse revestimento interno desse tubo caísse. E ele fica exatamente como se fosse a minha mão mesmo, né? Ele vai ficar sobre aquela massa, né, que tem um formatinho de amêndoa, que é o ovário. Tudo isso por quê? Porque esses cílios, eles captam, né, através de movimentação muscular, diferença de pressão, eles conseguem captar esse ócito que é liberado em torno do 14º dia desse ciclo. Isso. Né? E lembrando que o ócito, popularmente, a gente conhece como óvulo, Perfeito. né? Ainda tem alguns livros didáticos que levam essa nomenclatura. Exatamente. Foi muito bom você ter colocado isso, Gabi, porque o termo correto é oócito ou ovócito, né? Mas nós encontramos realmente em muitos livros ainda a terminologia óvulo, né? E a gente também usa, coincidentemente, a terminologia ovulação, que representaria esse meio de ciclo, né? Só que o termo ovulação, ele ainda é considerado adequado, porque ele está se referindo a um momento do ócito. É um momento subsequente à fertilização do ócito pelo espermatozoide. Então, nesse momento, antes de se chegar, né, ao zigoto propriamente dito, a gente tem momentaneamente uma estrutura que é chamada de óvulo, né? E aí depois, logo na sequência, começa a divisão, e aí é o termo que a gente conhece, que a maior parte das pessoas conhece, né? Que é o zigoto, que aí já entrou num processo de divisão mesmo, né? Da célula, que é uma coisa maravilhosa. E só para a gente fechar esse raciocínio do ciclo, então nós tivemos um pico inicialmente de FSH no início do ciclo, um outro de LH um pouquinho antes da ovulação, que agora a gente já sabe o que é, e depois a gente teve, né, o pico do estradiol para ovulação ocorrer propriamente dita, e começa a haver um aumento, por último, da progesterona. Né? Então, o que a gente percebeu até agora? Tinham 4 hormônios envolvidos, só em se tratando de sistema genital feminino. Né? Então, o FSH, o LH, o estradiol e a progesterona. E aí, o que vai acontecer depois, na segunda metade do ciclo, também depende da questão de ter havido ou não, né, a relação sexual e de ter ocorrido finalmente a fertilização do ócito, né, pelo espermatozoide. Vamos supor que não ocorreu, vamos começar pelo mais tranquilo, né? Então, 14º dia, houve o pico, né, do estradiol, houve ovulação. Essa ovulação não se desenrolou, porque não houve fertilização, vamos imaginar. E aí a tendência é da progesterona ir aumentando e os outros hormônios caindo. Naturalmente que se chegou na segunda metade do ciclo, e eu não tenho sustentação aí para a progesterona permanecer em altos níveis, ela tende a diminuir também. E vai confluir com a queda, né, de todos esses hormônios, para que ocorra exatamente o que a gente conhece como fenômeno da menstruação. Então, o que é menstruação, em primeiro lugar, né? É uma descamação do epitélio
uterino, que é conhecido como endométrio, né? Então, ocorre uma queda abrupta, né, de todos esses hormônios, e por isso, né, que as meninas e as mulheres ficam bem sensíveis nesse período, vão assistir um filme, choram, querem comer um chocolate, né? Porque imagina, né, o quanto que esses hormônios não mexem com a questão de humor mesmo, né? Que estão associados com essa questão de hormônio, né? Agora, se a gente for imaginar que nessa segunda metade do ciclo, né, da fase chamada de fase secretora ou lútea, houve, né, relação sexual, né, sem uso de anticoncepcional ou até o uso de anticoncepcional que tem sua porcentagem, né, de validade, mas tem também uma porcentagem de não funcionar. Então imaginemos que tenha acontecido, né, a segunda situação. O ócito foi fertilizado, né, pelo espermatozoide, né? Aí nós temos o óvulo, subsequentemente o zigoto, que começa um processo de divisão. E eu acho muito legal falar algo que uma professora muito querida, a professora Maria do Carmo Panhosa de C, ela dizia algo assim: se não houver nada que interrompa este caminho, né, então a maior chance é de que ocorra, então, todo um processo inicial, né, de divisão do embrião, porque nesse nível nós já temos um embriãozinho, esse transporte da tubuterina para o útero, aonde ele vai se fixar, né, é onde ocorre o processo da anidação, e aí é o processo da gestação, na sequência, né? Bem, então a gente já percebeu que tem uma quantidade imensa de hormônios envolvidos e é um processo, por incrível que pareça, né? Parece fácil, mas não é, né? Então, eu diria que a gravidez é um milagre da vida, porque tem tudo para dar errado, né? Em cada um desses passos, dessas divisões, pode dar errado, né? E nós somos verdadeiros milagres, né, da natureza. Eu considero assim dessa forma. Uma coisa que eu acho muito legal também de comentar com vocês é que no filme, né, a moça, ela traz, ela não tinha tido nenhuma experiência anterior e acho que ela também nunca imaginou que fosse dar alguma coisa errada, né? Eu não me lembro, Gabi, até se você pode me lembrar, me ajudar a lembrar, eu acho que ela não, realmente, ela não, talvez ela não tenha tido nem a noção, né, de se precaver, eu não lembro, né? Eu acho que não. Isso não fala nada do filme. Né? A cena deles dois lá é uma cena de 30 segundos e nunca mais colocam no assunto. E aí não fala mais, então fica um pouco no ar pra gente, né? Se ela teve tomar algum cuidado. Isso, se ela teve instruções, né? Se ela teve, ou se, né, se pela inexperiência deles alguma coisa saiu errado, né? Então fica assim meio, né? E então acho que isso é muito importante, porque hoje a gente pode falar, né? Felizmente, graças a Deus, a gente consegue falar de uma forma bem mais aberta, né? A educação sexual, ela está nas escolas, né? Mas a gente tem que considerar que o nosso país é muito grande e tem locais aonde essas informações não chegam, né? Então, eu acho que essa questão do livre, né? Do julgamento, né? Eu acho que é muito importante a gente colocar e reforçar aqui. Não só tem lugares que a informação não chega, mas tem lugares que às vezes a informação é ultimamente tirada, né? Então a gente sabe também que no Brasil existem, por exemplo, escolas que são vinculadas a religiões, determinadas religiões, que elas não permitem que tenha educação sexual dentro da escola, porque elas não querem que os alunos tenham relações sexuais. Então, devido à ideologia, às vezes isso é abertamente barrado, né? Então a gente sabe que existem escolas que não têm conteúdo. E muitas vezes existe também uma repressão dos pais em relação a isso, né? Porque o momento, a seriação ideal, pelo que eu me lembro no ensino básico, é no ensino fundamental 2 ter esse conteúdo.
por volta ali dos 13, 14 anos. É o primeiro período para esse conteúdo ser transmitido. E tem pais que acham ruim, que depois que o professor dá aula explicando a fisiologia, explicando o básico, tem pais que vão na escola reclamar, como se estivesse incentivando os filhos a, né, ter prática sexual. Sexual, certo. Então existe também esse... É um outro lado. Porque vem de um medo também, né? É. Acho que vem desse medo dos pais, tipo, os filhos começarem a vida sexual muito cedo, e aí vai acontecer a gravidez na adolescência, e aí a gente vai ter que lidar. E aí a gente entra numa série muito grande de tabus, né? Que são, por exemplo, quando acontece uma gravidez na adolescência, quais são as vias para lidar com isso, né? Porque um ponto que é importante, que eu acho que é legal da gente discutir também do filme, é que um adolescente muitas vezes não está pronto realmente para criar uma criança, Sim. né? Para ter aquele filho. Porque a adolescência por si, ela já é uma fase que tem os seus Bastante próprios... complexa. seus né? próprios picos hormonais, sua complexidade, um Sim. momento de aquisição de identidade própria daquela pessoa. E aí ela ter que gerir outro ser humano que vai ter a própria complexidade, acaba sendo um processo atropelado. Com né? certeza. Então realmente não é a fase ideal. Mas se alguém decidir, né, ter o filho ali, criar o filho, é uma coisa perfeitamente possível e perfeitamente plausível. Inclusive, Gabi, se me permite um gancho, eu só vou falar uma coisa. Nós estamos falando hoje aqui de extremos, né? Eu vou trazer um pouquinho da minha experiência enquanto mãe madura, né? E nesse sentido, a vida biológica, ela tem um tempo, né? E a gente também tem que levar em consideração isso hoje. Porque a mulher, ela precisou sair para trabalhar, ela foi conquistar, né, os seus direitos. Só que a questão reprodutiva, ela também foi adiada em virtude de tudo isso, né? Então, todos têm o direito de fazer uma faculdade, e hoje em dia a gente faz uma pós-graduação, mestrado, um doutorado, para se prestar um concurso, né? Concurso, um pós-doutoramento, né? Às vezes mais de um pós-doutoramento. E o que acontece com essa idade reprodutiva? Ela vai sendo arrastada. E é nesse sentido também que a gente tem que lançar, acho que, um olhar especial, porque eu estou vendo acontecer hoje o contrário. Muitas pessoas, como aconteceu conosco, né, eu e meu esposo, de desejarmos ter filhos e vir a demorar 10 anos para conseguir, né, atingir esse sonho, né? Então, são duas situações bem distintas, né? São extremos, e eu acho que a gente tem que olhar com cuidado e atenção para as duas. Sim, porque nos dois sentidos o corpo ele não vai estar, né, no seu melhor momento para aquilo acontecer, né? E às vezes a fase da vida também não vai estar melhor, né? Sim, com certeza. Então, realmente são coisas para se pensar, para se programar, para se planejar. Hoje em dia muitas pessoas conseguem se planejar, felizmente, e hoje em dia já existem também direitos que antigamente não existiam, né? Então uma aluna de pós-graduação agora, ela tem direito à licença maternidade. Sim. Que é uma coisa que antigamente não existia, né? Pós-graduanda, para quem não sabe, não tem direitos. E aí a licença maternidade é uma das poucas coisas que agora são possíveis, né? Sim. Então é possível você programar, você conseguir fazer aquilo, né? E pensar, né? Realmente o que você quer fazer ali na sua vida, qual o momento mais adequado, encaixar aquilo e ter esse respaldo. E é sobre esse respaldo que eu acho que a gente precisa enfatizar a importância, né? Que é você querer e poder fazer de uma forma que seja possível, né? Você, né, conseguir conciliar a sua carreira, só que também dá a atenção que demanda essa criança, né? Sim. Porque também é muito difícil você ter o bebê num dia e na semana seguinte você tá voltando a trabalhar, né? Também não é o ideal nem pro bebê, nem pra mãe. Porque eles precisam ter esse tempo de desenvolver o vínculo, daquela criança conseguir se desenvolver de forma saudável, e muitas coisas são dependentes desse primeiro contato com a família, né? Com certeza. Teve um assunto que já foi tocado de um certo modo 2 vezes por você, que é o assunto da religião. Tem escolas que proíbem o ensino de educação sexual por causa de religião, e você falou de Levíticos. Coincidentemente, a maior parte da minha leitura é focada na Bíblia e em Shakespeare. E em Levíticos é muito interessante
que a menstruação é tratada como uma doença e ele tem um ritual de limpeza, e o ritual de limpeza da menstruação é muito parecido com o ritual de limpeza que eles dão para lepra, que diz muito sobre o cristianismo. E também esse negócio da religião aparece no filme, porque ela não desiste de fazer o aborto no caminho, ela vai até a clínica. No caminho tem uma outra menina lá com cartaz, Jesus quer que todas as crianças nasçam. Eu falo, nossa, agora esse filme vai desandar, agora vai virar um negócio religioso. E ainda bem que ela não escuta essa louca religiosa lá falando que as crianças querem nascer. Mas essa é uma questão que faz as mulheres desistirem do aborto, e é uma questão extremamente imoral. Religiões que fazem isso são antiéticas. Mas aí ela chega lá, e apesar de nos Estados Unidos existir esse direito do aborto, ela só vai lá, assina um documento, o local em si ele é extremamente não convidativo, e é o local que faz ela não querer. Sim. É um local hostil, a atendente ela meio que zoa com a cara dela, a atendente não é séria. Ela chega lá, é um local desarrumado, é um local abarrotado de gente, ela não tem privacidade dela, e aí ela existe. Então tem todos esses impedimentos soft, que não são impedimentos muito bem delimitados, mas são impedimentos que quando você considera toda a junção deles, acaba sendo um impedimento total no final. Sim. Esse é um problema social muito grande. E esse problema nos Estados Unidos, o direito, que ele é feito de tudo para você não usar, e aqui o fato de que o Estado é fascista e proíbe o aborto. Tem para mim, a questão mais importante que existe é essa aí. Na verdade, eu ia até fazer um comentário, porque eu estudei em escola religiosa, né? A minha vida inteira, né? E, contrariamente, né? Não sei qual foi a experiência de cada um, mas achei que foi muito legal, porque as irmãs, elas buscaram um profissional para conversar sobre sexualidade com a gente. Então, o nosso foi o contrário. A gente teve... isso foi estendido depois em forma de palestra. Se não me engano, era um padre e ele tinha formação psicológica, tudo. Ele deu uma palestra, bombou, foi um show e todo mundo ficou muito satisfeito. Então, assim, eu felizmente tive uma boa experiência e eu acho que, pelo contrário, no sentido, eles foram buscar, né? A gente teve, eu não lembro, eu acho que eu não tinha 13 anos ainda, então isso foi dado de uma maneira até antecipada, né? E foi sensacional. Os pais ficaram encantados, gostaram muito. Nós ficamos também, né, por estar quebrando um tabu, né? Porque essa questão já aparece, né? É muito curioso. Eu estou com meu filhinho de 2 anos e 5 meses e ele já fala... Pietro tem pipi. Aí ele vira e fala, a coleguinha não tem. É um filme de Schwarzenegger, esse é literalmente um filme de Schwarzenegger. Exatamente. Não tira do jardim da infância, não é? Só que ele usa a terminologia correta, o menininho, porque o pai, se não me engano, ele é ginecologista. Então ele usa a terminologia vagina, né, para genitália externa feminina, e pênis para genitália externa masculina. Então, é sensacional, né? Então, eu só quis colocar para que a gente veja diferentes, né? Aí tenha diferentes olhares no sentido de que a mesma temática, ela pode ser tratada, né, de uma forma bacana, de uma forma legal, e a gente não tem que olhar, né, como era visto no passado, né? A gente tem que abrir, né, a nossa mente e orientar, porque muitas vezes é isso que falta. Minha experiência é o oposto. Eu estudei em escola pública, que era completamente laica, e eu não tive educação sexual na escola. Olha! Então, foi um dos assuntos que não foi trabalhado. Só que tem a ver também com outras questões associadas com o ensino público, que é a descontinuação das séries, que não é o mesmo professor que continua, muitas vezes o conteúdo não é completado, aí o outro professor entra e começa de outra parte, e muita coisa se descontinua, né? Certo. Então, meu ensino básico, fundamental 1 e 2, ele foi extremamente descontínuo, né? Cada professor chegava num ano fazendo de um jeito, indo para uma coisa, usando um livro,
E aí, no meio disso, se perdeu. Não cheguei a ter essas aulas no ensino fundamental 2, assim, não aconteceram. Pensando nisso agora, eu estudei em escola pública também, mas a minha educação sexual na escola pública foi muito cedo. Foi na 3ª série, eu tinha 9 anos. Olha, Não sei como que isso aconteceu. Eu achei... mas eu acho excelente, Uhum. porque, por exemplo, né, hoje temos meninas que estão menstruando aos 8 anos, né? Então, eu acho excelente, né, que tenha sido nesse período, né? E eu- Falando aqui Não, muito mas particularmente. É bom também algumas coisas antes, por exemplo, a parte mais da fisiologia, de entender o que é um Isso. órgão genital, É. é importante até para a questão das crianças saberem quando acontece um abuso, Sim. né? Exatamente, Então precisa ter né? essa noção. Aí eu acho que é uma pré-educação sexual. Não entra em métodos Sim, contraceptivos, sim, não entra nas é. ISTs, mas explica o básico, né? Isso também Ali, tem que né, acontecer. para aquele nível, para aquela série, né, o que é importante, realmente. E foi muito Muito legal legal. que a professora Adriana, na 3ª série, ela mostrou um filme de um parto pra classe. Certo. E aí todo mundo decidiu que não ia ter Foi, filho. foi, É assim que funciona. e foi super legal. E aí eu lembro até hoje, foram os pais de uma menina lá, obviamente os pais super religiosos, evangélicos, não, minha filha não pode assistir o filme de um parto. E eu lembro que eu tinha 9 anos, eu lembro que eu pensei com 9 anos, que absurdo, velho. O que esses caras loucos estão falando? Isso aqui é mó Na legal. verdade, a gente chega a uma conclusão, né? Eu acho, e aqui eu peço licença para citar, porque eu sou muito fã. Eu acho que os extremos nunca foram bons, não são e nem serão, né? Então, como diria o Jung, ele dizia assim, o caminho do meio, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar, né, esse caminho, essa forma, e não tem nada demais, né? É um corpo tão lindo, É tão só maravilhoso. fisiologia é tão legal. Exatamente. Eu fiz mestrado em fisiologia. Fisiologia, anatomia, né? Que aqui eu venho defender, né? O meu lado, né? Mas enfim, é uma estrutura maravilhosa, né? Resumindo, bastante complexa e é muito difícil. Não é fácil engravidar, né? É lógico que se você está ali no seu pico de fertilidade, tudo tende a ser mais fácil. Mas tem muitos fatores que são que podem vir a comprometer tudo isso, né? Por exemplo, eu vou falar para vocês, eu tenho uma madrinha que tem um neto que teve um bebê aos 16 anos, ele e a esposa, primeira namorada, primeiro contato sexual e veio o Rafaelzinho. O Rafaelzinho, ele tem síndrome de Down. E a síndrome de Down, ela está muito associada com um óssito envelhecido, né? Porque lembra que a gente comentou, né, no início da conversa, que a menina já nasce com todos os seus folículos? Aí, tanto é que quando chega, né, por ação hormonal, nós temos da metáfase 1 para a metáfase 2, né? Uma divisão celular que nós chamamos, e essa divisão só vai ser completada se ocorrer, então, a fertilização. Então, imagina o período que isso aí ficou numa latência, né? Então, quanto mais passarem os anos, maior é a probabilidade, né, geneticamente falando, de acontecer algum erro nessa divisão, né, futuramente. Então, isso é um fato, né? Não é uma questão biológica. Então, a gente tem que ter essa percepção. Mas olha que curioso, né? Os dois super jovens e tiveram o Rafaelzinho, essa criança que é um doce de criança, que nasceu com síndrome de Down, o que não é comum acontecer com jovens, né? Geralmente isso vem acontecer com mães maduras, né? Principalmente associado realmente à questão dos óssitos envelhecidos. E aí, se vocês me permitirem, eu gostaria de contar um pouquinho, né, dessa história e desse sonho, né? Eu sempre sonhei em ser mãe, logicamente eu sonhei em trabalhar, em ter, né, o meu emprego, e primeiro estudar, depois poder, né, fazer uma pós-graduação, mas eu nunca deixei de sonhar em ser mãe, né? Então, esse foi um sonho e foi uma batalha, aí como eu falei para vocês, de 10 anos. Eu fiz 6 fertilizações in vitro.
Dessas 6 fertilizações, resultaram 3 testes de gravidez positivos, né? Sendo que os 2 primeiros, infelizmente, eu tive abortos espontâneos e o terceiro vingou, que é o famoso Pietrinho, né? Que quem conhece já anda circulando com o uniforminho da Unesp por aí, né? Já que ele faz... ele está num centro de convivência infantil, né? Que eu tenho até muito a agradecer, né? Pelas queridas professoras que olham por ele e permanecem grande parte do tempo com ele, né? Um tempo que a gente abre mão, né? Em função do trabalho, mas que eu sei que ele está muito bem, sendo muito bem cuidado, como se eu estivesse ali do lado dele. Então, no meu caso foi o contrário. Vocês viram que foram feitas 6 fertilizações in vitro, né, para se chegar aí ao sucesso, o sucesso pleno que é a minha fagulha divina hoje, o Pietrinho, né? Nesse sentido, eu levanto uma bandeira dizendo, pessoal, não esperem tanto, né? Porque a gente tem algumas dificuldades em termos fisiológicos mesmo, em termos de energia, né? Enquanto a parte psicológica, né, e financeira, elas tendem a se estabilizar, né? Estabilizar com o passar da idade, nós temos um outro gráfico, né? E ele é cruel, né, conosco no sentido do avanço da idade, né? Então, é o que eu digo para vocês. É um verdadeiro milagre, né, que tudo tenha dado certo, né? Então, em contraposição aí à questão que nós tratamos, né, da gravidez na adolescência, veio uma gravidez na maturidade, né? Recomendo para quem for realmente vestir a camisa, porque assim como a gravidez na adolescência, a gravidez na maturidade, ela também tem que ser pensada, planejada, é uma outra energia, né? Vai existir uma diferença, né, de idade grande. E outro dia, curiosamente, até vi uma crítica e fiquei chocada. A artista, a Cameron Diaz, né? Ela foi mãe mais tarde. E agora ela está esperando, se não me engano, o segundo bebê, com mais idade. E ela tinha sido muito criticada. As pessoas a chamaram de irresponsável. Aí eu fiquei pensativa, eu falei, nossa, mas que sentido, né? De irresponsabilidade. Então, a gente pode fazer, né, um comparativo e pensar em tudo isso mesmo, né? Reflexionar sobre tudo isso que a gente falou aqui, de uma gravidez na adolescência, quanto uma gravidez na maturidade. Sim. Né? E lembrando que gravidez é uma coisa para se pensar na fase que se quer ter. E hoje em dia tem muitas pessoas que não querem ter filhos. E tá tudo bem. certo, gente. Sim. Tá tudo certo. Né? Justamente porque os filhos eles demandam energia, demandam atenção, demandam condições financeiras. Então tá tudo certo se alguém não quiser ter outras experiências na vida. Porque realmente o filho, uma vez que você tem, que você quer ficar com aquele filho, ele estará com você para sempre, né? Então, por uns bons 18 anos, ele será uma coisa que vai estar sob a sua responsabilidade, Com né? certeza. Então, realmente precisa pensar, tem gente que não quer, né? Hoje em dia a gente está passando por mudanças sociais, né? Sim. E mudanças de estilo de vida, mudanças biológicas, várias coisas estão acontecendo, tem desreguladores endócrinos para todo lugar também, que tem mudado algumas coisas, né? Então tem gente que não quer ter o filho e tudo bem. E uma coisa que é importante falar, né, que eu comentei um pouquinho lá no começo, é que a única forma de garantir que você não vai engravidar de nenhuma forma é não tendo relações sexuais. Esse é o meio 100% seguro. 100% seguro. Os outros temos meios muito bons, mas nenhum é 100%. Né? Eu diria que o melhor meio é a camisinha, né, o preservativo. Ele tem 99,9% de eficácia desde que ele não estoure. Mas pode ser que ele estoure. Isso é uma coisa que acontece, né? Algumas pessoas já relataram esse problema. E aí, nesse caso, ainda é possível recorrer à pílula do dia seguinte, né? Ir na farmácia, né? Comprar essa pílula do dia seguinte e tomar para evitar que essa possível fecundação
né, vá se implantar no útero. Então, ali nos estágios iniciais, quando começa o encontro entre as células, é possível ainda tomar essa pílula para evitar que algo mais aconteça e a gestação vá para frente. Isso é importante de falar, porque como o Marcelo já colocou, a gente está num país onde o aborto não é permitido, né? Então, as pessoas aqui, elas não podem fazer o aborto, mas nem sempre elas estão prontas para ter o filho. E tem muita gente que diz que só tem filho quem quer, mas não é bem assim que funciona, né? A gente sabe que as pessoas têm relações sexuais, isso é uma coisa normal e natural que acontece, né, muitas vezes. E pode ser que aconteça uma gravidez por acidente, uma gravidez indesejada. E aí, nesse caso a pessoa não tenha conhecimento da pílula do dia seguinte, não funcionou a pílula do dia seguinte, pode ser também que ela não funcione e o aborto não é legalizado, é importante saber que dar o filho para adoção é legalizado. Sim. Então, você pode ter a gestação e dar essa criança para adoção. Exatamente. Eu ia até fazer esse comentário que você felizmente fez, porque tem muitos querendo ter filhos, Sim. né? E a adoção é um processo ainda muito complexo, né? Eu falo por mim, pelo meu esposo Luiz, nós passamos por esse processo, né, de adoção. Nós entramos na fila. E é bastante burocrático. E é uma pena, porque tem muitos pais querendo ser pais e muitas pessoas que podem vir. Então, eu acho que essa questão da gestação também tem que se levar em consideração muito a saúde, né, de quem está gestando e verificar períodos, né, porque existe, vamos dizer, porque isso às vezes acontece, às vezes uma gestação ela é descoberta muito tarde, podendo trazer um risco de vida. Então, pode-se tomar um caminho, né, de concluir, né, uma gestação, colocar um filho para adoção. Né? Nos Estados Unidos eu conheço várias pessoas que fizeram isso. Né? Na ocasião, não puderam e colocaram para adoção. Inclusive, pode colocar na adoção, também pode tirar da adoção. Quem quiser ter um filho adotado, pode ir lá, ir no sistema, apesar de burocrático, existe. E A uma informação possibilidade, né, interessante é que agora já existem evidências de que o vínculo formado entre uma mãe adotiva com um filho adotivo é um vínculo extremamente semelhante ao de uma mãe biológica. Com certeza. E no quesito de reconhecer o cheiro da criança, Sim. da liberação hormonal, tudo é exatamente da mesma forma. Idêntico. Então também existe esse preconceito, né, com a adoção, tipo, mas o filho não vai ser meu. Se você adotou, ele é seu sim. A mãe de coração, simples. a mãe de coração é tão mãe quanto a mãe biológica. Sim. E, inclusive, esse é o tema do filme, porque ela não faz o aborto e ela decide dar para adoção. E eu fiquei o filme inteiro pensando, nossa, já sei exatamente o que vai acontecer. A criança vai nascer e ela não vai conseguir dar para adoção. Eu achei. Eu fiquei pensando, e eu ia ficar muito irritado. Mas eu fiquei muito feliz que ela realmente consegue dar para adoção. Porque nós não podemos muito em várias situações nós não podemos muito confiar em nós mesmos, porque você tá ali pensando, não, vai para adoção. Só que aí nasceu o bicho, o seu hipotálamo tá lá, pá, pá, pá. Aí você fica, não vai pra adoção, vou ficar criança. Mas ela conseguiu resistir ao hipotálamo dela. Ela deu a criança pra adoção. O hipotálamo é a estrutura dentro do cérebro que vai reger vários processos biológicos internos, vai ser responsável pela regulação da produção de vários hormônios. E durante a gestação a gente sabe que vai acontecer muitas oscilações hormonais e que o corpo todo vai se preparar para proteger aquela criança. Isso é um reflexo evolutivo, né? Sim. Se as mães não tivessem a tendência de proteger e amar seus bebês, os bebês ficariam por aí e acabariam não sobrevivendo, porque eles não são capazes de dar conta de si sozinhos. Sim. Então é parte do nosso processo, da nossa história natural de evolução, né? As mães terem esse reflexo. Então seria plausível se ela desistisse, né? Eu achei que ia acontecer. Mas não acontece. Porém, ela dá o bebê, depois ela tem uma cena que ela fica chorando um tempo, né? Que ela tá lidando com aquilo, mas ela vai até o final, né? E, claro, também, né? Eu falei isso, que as mães têm essa tendência, mas também existe um quadro que é a depressão pós-parto. Isso né? também é muito comum de ocorrer, né? A gente vê uma queda, né, simples de um mês para o outro, né? Provoca um fenômeno, né? A gente já se sente mais sensível, mais deprimida, enfim.
Imagina numa situação dessa, aonde, né, a progesterona, o hormônio aí, chefe da gestação, está ali há um tempão, né, há pelo menos 9 meses ou um pouquinho menos, atuando fortemente e de repente tudo isso literalmente desmorona com o parto, né, com o nascimento. Pode Por acontecer. ocasião do nascimento. com E aí pode certeza, acontecer a como- depressão pós-parto. Inclusive, a curiosidade interessante é que isso é um atenuante, né? Caso aconteça da mãe, de repente, negligenciar essa criança de alguma forma, alguma Sim. coisa acontecer com essa criança, caso ela tenha depressão pós-parto, isso é um atenuante, porque é uma coisa real, é uma coisa que acontece, né? Não está dentro de É um controle. fato. Eu tenho uma amiga que é juíza e ela já chegou a julgar situação de mãe, né? Por exemplo, que jogou o filho na lata do lixo quando nasceu. E o entendimento, né, nesse sentido feminino, do que aconteceu com essa mãe, né, para ela agir dessa forma. Porque ela poderia ter feito outras coisas, ela poderia ter deixado em algum lugar, colocado, né, para adoção, assim como eu conheço mães que também não quiseram ter, né, tiveram e doaram, né, mas naquele momento, né, sob aquele mar, né, de nuances em termos de humor, a pessoa realmente ela não tem o senso, o sentido do que ela está fazendo. Então ela não pode ser julgada. E só uma Sim, clarificação conhecimento. pro pessoal em casa, a progesterona ela cai depois do parto, porque quem produz a progesterona é a placenta. E aí nasce, não tem mais o órgão de produção da progesterona, por isso que ela cai. Ela Exatamente. começa com o corpo lúteo e depois é substituído pela placenta. E eu acho que eu não sei se eu cheguei a comentar, né? O corpo lúteo, na verdade, é uma estrutura do ovário, né? É quando o folículo é liberado, aí o ócito, melhor dizendo, é liberado e esse folículo, ele vai se transformar nesse corpo lúteo, que inclusive, né, Marcelo, ele é responsável pelos 3 primeiros meses gestacionais. Sim. E depois que é o tempo, né, de formação de placenta, que ela vai, como você muito bem disse, assumir essa função, né, ao longo da gestação. Isso no ser humano, né? Se a gente fosse falar, por exemplo, na cadela, aí o corpo lúteo dá conta, do começo até o final da gestação. A gestação por da cadela exemplo. dura 60 dias, né, em média. É rapidinho, É rapidinho. perto da nossa, né? Sim. Inclusive, talvez seja uma curiosidade para quem está ouvindo, né? Não sei qual é o contato que as pessoas que estão ouvindo têm com a gravidez ou não, mas toda vez que nasce um bebê, nasce também uma placenta. Então a verdade. placenta ela também sai no momento do parto. Exato. Ela é onde está a conexão Espelho. entre o cordão umbilical, né, com a Exato. criança, Aham. e é ali da placenta que esse cordão tá vindo o sangue com todos os nutrientes, e a placenta é o que está fixado no útero da mãe. Exato. Eu digo isso porque já me aconteceu de me perguntarem, né, em aula, como eu falei, eu dava aula de educação sexual. Aham. Uma das coisas que achavam era que o cordão umbilical conectava o umbigo do bebê com o umbigo Cuidar da mãe. É. E não é assim, é na placenta, a placenta vai estar numa região ali dentro do útero, né? É. Então é importante a gente falar isso. E eu lembrei outra coisa que eu queria falar, que passou um tempo o assunto que você tinha falado dos rituais, né, para purificação da menstruação. Isso também é uma questão, né, das pessoas acharem que o sangue da menstruação é um sangue sujo, Impuro, né? É só, na É só verdade, epitéliio. é o epitélio que descamou. que é a né? camadinha interna, que é onde está camadinha forrado mais aí, interna né? ali. Então, o útero, ele é um órgão que tem um pouquinho de espaço dentro, quando ele não está na Isso. gestação, tem um espaço pequeno, e nesse espaço ali dentro, vai se crescendo essas camadinhas de tecido, que não é como se fosse um tecido de pele, né? É um epitélio, vai estar forrando, só que ele é um pouco mais... Aveludado, vamos assim Exatamente, dizer. mais sensível, ali, mais... Isso, Né? vascularizado, Isso, né? e ele é vascularizado, Vasinhos. e é por isso que vem o sangue junto também, Exatamente. né? Que na hora que ele cai, esses vasinhos, eles Se rompem rompem e levam. e levam... E o pessoal confunde às vezes, né, com o cio, né, nos animais que não têm o ciclo menstrual. Exato. Só que o cio é diferente, o cio está associado com outra coisa, tem ruptura de vaso também, mas é por questão da estrutura da vagina ficar edemaciada. Então ela é que fica repleta de vasos. E esses demasiado vasos se quando ela tá rompem. Isso, inchadas. né? Exatamente. Bem visível. Até o pessoal fala, por exemplo, né, na égua, que é muito visível em fazenda.
no momento em que ela está no cio, né? Que fica bem edemaciada essa região da vagina, né? Da sua parte mais externa, que já compõe a vulva, né? Uma região que engloba várias estruturas aí da genitália externa feminina. Sim, então quando vê, né, as gotinhas de sangue que a cadela deixa, o pessoal fala, ah, tá menstruada. Não está, porque a cadela não menstrua. Né? Então, é um outro tipo de processo. Exato. Inclusive, essa também é uma coisa interessante, né? Você comentou da vulva, da égua. Foi da égua, né? É da égua. Vulva é o nome do órgão genital feminino externo, né? E a gente... Na verdade, a vulva compreende algumas estruturas. Né? Então, por exemplo, você fala em lábios na mulher, lábios maiores do pudendo, lábios menores do pudendo, a rima do pudendo, que é formada pela oposição de um lábio menor com outro lábio menor, aí você tem o clitóris. Então, todas essas estruturas, né? A própria abertura vaginal, o ósteo vaginal externamente e o ósteo uretral externamente. Toda essa região, na verdade, é mais o monte púbico, né? E glândulas que estão escondidas, que não aparecem aí, que são as glândulas vestibulares, elas compõem essa região que é chamada de vulva. Exato. Né? Então, é um pouquinho maior do que a turma costuma ouvir, falar ou entende. Geralmente o pessoal costuma chamar esse conjunto de estruturas de vagina, só que a vagina, na verdade, é o tubo internamente. Na verdade, você vai ver, a vagina é um grande tubo, né? Sim. E tanto é que ela é classificada como um órgão que tem uma parte como sistema genital interno e outra parte no sistema genital externo. E quem é o divisor de águas aí é o que a gente chama de diafragma pélvico, né? Então, formado por pele, tela subcutânea e toda essa musculatura perineal, tá? Tanto que vai envolver anteriormente a genitália e a parte de uretra, né? E mais posteriormente a região anal. Então, toda essa musculatura em conjunto, mais pele, tela subcutânea e fáscias, né, que envolvem esses músculos, são chamados aí o conjunto como um todo de períneo. Tá? Forma um losango mesmo, né, anatomicamente falando. E é comum o pessoal acabar chamando a vulva de vagina. Exato. Né? Isso é uma coisa comum, porque também está nos livros didáticos. Entendi. Assim como o óvulo, também aparece lá que o homem tem o pênis, a mulher tem a vagina. Mas o correto seria o homem tem o pênis, a mulher também tem a vagina, mas a gente está se referindo à vulva quando a gente fala. Porque é uma região, né? Ela engloba várias estruturas, é isso mesmo. Exatamente. Agora, é lógico, se você for considerar, tem espécie que não tem lábios maiores e menores. A cadela, por exemplo, a gente só fala em lábios do pudendo, né? E antigamente, né, como o Marcelo estava falando, essa questão religiosa, essa região era chamada de região do pudendo. Por quê? Porque era a região de pudor, né? Que ficava aí entre as coxas, né? Então... Se eu me lembro bem, pudere significa esconder em latim. Exatamente, que era aquilo que tinha que permanecer escondido, né? É o pudor, é a vergonha, né? De mostrar uma região que... Né? E hoje já, né, felizmente, não se usa mais, né, essa terminologia, né? Não é a mais adequada. Sim, faz sentido. Hoje em dia muitas coisas estão deixando de ser tabus, né? Sim, e é engraçado isso é é muito recente isso. É recente, porque, gente. Na minha infância, muitas coisas eram muito tabus. Então, quando eu tive a minha primeira menstruação e tudo mais, eu tinha que encontrar absorvente, aí eu pedi aquele saco de pão, que é de papelão, para colocar absorvente dentro, para levar, vergonha, né? porque para ninguém saber que eu comprei absorvente, porque imagina uma mulher em idade para menstruar estar menstruada, que absurdo. E não faz sentido, gente, porque todo mundo sabe. É uma das coisas mais lindas da vida, né? A gente, eu tenho um livro, depois se você quiser eu também posso enviar, que fala sobre endometriose. E um pouco da minha história foi que eu tive muita investigação, principalmente de útero, né? Essa dificuldade para engravidar. Então, assim, eu tive muitas coisas, miomas, né? Eu tinha uma população de células no útero, natural killers são chamadas, que era muito alta e que tem um envolvimento com abortos
que ocorrem. Então tinha uma série de fatores aí, era mais fácil, como dizia o meu médico, né, obstetra, era falar o que eu não tinha desse combo, porque eu tive quase tudo. Mas a endometriose é uma doença também pouco conhecida e que hoje vem vindo mais à tona, né? Assim como miomas, né? Adenomiomas, enfim, problemas de ovários policísticos. Tem uma série de fatores que vão dificultar, né, a obtenção, né, do sonho da gravidez. Mas nesse livro ele traz uma esperança, porque quem escreve, ela tinha sido diagnosticada como tendo endometriose e tem vários graus. Ela tinha o último grau, ela tinha sido desenganada, assim como eu também fui por médicos famosos, conhecidos aqui na cidade de Botucatu, de que eu não seria mãe, né? Então, nesse sentido, eu deixo, né, a minha fala aí final de que não desistam, não, né? Quando vier uma opinião de um profissional especializado, se não for aquela, né, que o seu coração te manda, vá buscar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta. Eu fui até onde eu pude, né? Porque eu sei que tem pessoas que não tiveram a mesma chance. E pessoas que ficaram muito tristes por não terem conseguido realizar, né, um sonho. Então, eu acho que fica, né, aí a mensagem, e eu vou deixar o livro com vocês, que é um livro muito bom. E ele fala que 2 grandes sonhos das meninas, né, a menarca, né, é um deles, a gravidez é outro, não de todas. E como a gente falou aqui, tá tudo certo também. Mas a menarca é um marco, né, importante, mais do que se imagina, né? Isso é uma coisa que eu nem quero, engraçadíssimo, porque antes de eu ter a minha menarca, eu queria muito que acontecesse. Aconteceu quando eu tinha, acho que uns 12 anos e uns 8 meses. Eu tava no período de férias entre a 5ª e a 6ª série. E eu queria muito que acontecesse, porque na 5ª série várias meninas da turma já tinham tido a menarca. E aí você fica naquela de tipo, quando vai ser a minha? Quando vai ser a minha? O que vai mudar? Né? Cria-se uma expectativa extremamente grande. Muito grande. E de pensar, né? Meu Deus, não tive, o que eu tenho de errado? Né? Sim, então sim. É uma pressa, assim, pela puberdade, por todo o processo, né? É tudo que vem junto, né? E realmente, por todo o combo. E realmente isso é uma coisa que acontece, tem essa espera. Aí acontece finalmente a menarca, aí tem que ficar fingindo que nunca menstruou, porque não pode falar, mas agora já se pode falar. E isso é importante de ser falado, né? Porque como a gente comentou lá no início do episódio, os hormônios, eles trazem muitas mudanças de humor, né? Da forma que a gente pensa também, né? Não só... porque o humor muda como a gente pensa. Nossas emoções modulam um pouco nossos pensamentos. Com certeza. Então, quando você tá num dia ruim, a menor coisa parece a pior coisa do mundo. E quando você tá num dia bom, as coisas tendem a te afetar pouco. Exatamente. Às vezes você recebe notícias terríveis com uma resiliência de se admirar, né? Então, as emoções modulam muito. E os hormônios, eles modulam as emoções. E por muito tempo, né, durante a minha adolescência, eu não tinha sintomas de humor quando eu ia menstruar, né, no momento da tensão pré-menstrual. Eu não tinha esses sintomas. Por muito tempo eu pensei, nossa, mas não tenho isso, né? O pessoal fica falando, acho que não tem nada a ver. E eu era meio que negacionista, assim, eu falava, não tem a ver. Só que os sintomas com o tempo, eles vão mudando. Sim. E aí eu comecei a ter. E teve um dia, de uma forma instável, né? Foram sintomas que eu não tive todos os meses. Mas teve um dia que eu estava num estado de humor totalmente novo, totalmente irreconhecível, assim. E eu pensei, tipo, o que tá acontecendo? Foi até difícil de eu processar. Aí no mês seguinte aconteceu de novo, aí eu consegui fazer a correlação. Depois ele parou de acontecer, né? Diminuiu, mas precisou acontecer numa intensidade muito grande de mudança para eu notar que havia. E depois que aconteceu, eu comecei a notar as mudanças menores. E até agora eu não sei se eu sempre tive e não reparava, ou se realmente eu passei a ter com o tempo, porque pode acontecer isso, né? E aí, inclusive os sintomas físicos também mudaram. Aí, Gabi, eu vou vou lançar uma isca para vocês morderem no seguinte aspecto. Tem uma outra temática
e não é o nosso tema, não é o nosso enfoque, mas que vocês um dia podem falar sobre a menopausa. Porque aí é uma outra revolução que acontece e é enlouquecedor, tanto quanto, né, o início nosso, né, de vida hormonal, vamos assim dizer. Né? Mas eu acho que a menopausa deve ser mais enlouquecedora. É mais na verdade. enlouquecedor. Eu acho que deve ser mais E o difícil. período que antecede, né, que é o climatério. Então, olha, falar a verdade, que eu estou vivenciando isso agora. Então, é um tema aí para vocês falarem é um tema muito futuramente. legal. E que a gente fala pouco, né? Fala pouco. E- Sabe por quê, Gabi? Porque se conhece pouco também. Você tem sugestão de filme pra nós falarmos do tema? Porque você já dá o filme, já deu o tema, mas você é volta aqui e faz de verdade, novo o É episódio. verdade. Poxa vida, que fale especificamente desse tema, não tá me vindo agora na cabeça, mas eu prometo passar para vocês. Porque sempre tudo arregado a muito filme, né? A gente sim. gosta. Sim, os filmes dão Não uma sim. corda. É. Mas é isso. Então, realmente são coisas aí interessantes da gente pensar e do público saber, né? De conhecer. Porque Sim. muitas vezes eu já passei muito pela experiência de falar pra alguém, tipo, não, eu tô com cólica. E se a pessoa for um homem, a pessoa, tipo, paralisa. Fica tipo, ah, tudo bem. E tudo bem, eu só tô com cólica, ok, eu tô com dor, tá bom. Mas pode conversar, pode interagir sobre o assunto, pode perguntar se tá precisando de alguma coisa, Exatamente. se tem algum outro sintoma junto, né, pra entender o que né, precisa nesse período. Eu tive uma época que eu tinha cólica com muito enjoo, então eu vomitava, né, durante o começo da minha adolescência. Então era um dia que realmente ficava um pouco difícil de eu estar fora de casa. Um pouco imprestável, né? Assim, no sentido de trabalhar mesmo, de disposição, de tudo, né? Eu passei por sintomas também assim, muitas vezes, só que felizmente, Gabi, você pôde abrir e falar, eu estou com cólica. Eu nunca pude. Então, assim, isso também é uma outra coisa, um outro assunto, né, delicado, mas muitas vivenciaram, por exemplo, na universidade. Né, o esconder, ter que esconder, né, a questão Sim. feminina para que não houvesse um pré-julgamento. Sim. Ah, não trabalhou bem, né, por causa disso, daquilo, daquele outro. Sim, também não pode ter essa associação, né? Exatamente. Eu acho Porque que tem também que- não quer dizer que a gente tá imprestável, né? Tem Exatamente. algumas condições, mas é uma questão de a gente saber lidar, entender, prestar eu usei atenção um no termo que bem acontece. forte mesmo para mostrar como que determinadas pessoas nos viam, né, em momentos. Mas isso acontece. É um período realmente delicado, porque ao mesmo tempo que tem as alterações de humor, você também não quer que alguém chegue e fale, tipo, ah, não, você deve estar de TPM. Isso é uma coisa terrível de se dizer, né? Até porque tem... cada um vai reagir de uma forma. Exatamente. Então, tem pessoas que passam pela TPM de boa, nem sabem que estão na TPM. Já tem outras pessoas que vão ter uma influência hormonal muito diferente, muito diversa, e que pode vir a atrapalhar mesmo, né, no desenvolvimento. Como você falou, como é que você vai conseguir trabalhar, tá ali, né, a gente trabalhando com animal, com rato, enfim, né, são vários odores e tudo mais, e de repente você está vomitando, né, então tem as suas interferências, como não, né, nós somos seres humanos, gente, tem que ter, e que bom que nós somos seres humanos, e que bom que as emoções atuam, né, sobre tudo isso, porque senão é isso que diferencia um ser humano, né, no verdadeiro sentido da palavra, de um psicopata, né, zero emoção, 100% razão, zero emoção. Não é verdade? Sim, e é um assunto delicado. Então, muitas vezes eu abro muito, né? Eu realmente explico o que tá acontecendo, até pra não gerar preocupação. Porque já aconteceu, eu falo, tô passando mal. E a pessoa, tipo, mas você tá bem? Faz o teste de Covid. E eu, tipo, não, eu tô com cólica. Tá tudo bem. Era então, só isso. né? Tipo, vai passar naturalmente e vai tá tudo certo. Mas é uma questão delicada. E como Sim. eu falei também, os sintomas eles mudam, eles não são estáveis, né? Não é aquilo que aconteceu na sua primeira menstruação, você fica a vida o resto inteira. da vida. Porque seu cérebro está mudando, seus padrões hormonais estão mudando, seu estilo de vida muda e tudo isso causa interferência. Então eu passei por um período curto que eu tava com muita alteração de humor, agora eu já não estou mais tendo. E aí eu parei de ter cólica e enjoo e comecei a ter enxaqueca. Então são coisas, né, que vão mudando. E por muito tempo eu tive um período maravilhoso que eu não detectava TPM.
sempre a minha menstruação era uma surpresa. Era um dia que eu falava, nossa, Nem tô esperando. não detectava. Então depende muito da fase, do indivíduo, né, das condições. E aí a gente precisa saber lidar, precisa estar um Exato. pouco aberto para isso, porque é uma coisa que está acontecendo. Importante pra gente encarar tudo isso com muita naturalidade, né? Que eu acho que é o que a gente tentou fazer hoje aqui, né? Você achou natural, Marcelo? Você Eu achou? achei bem natural. Fui, né? Acharia estranho se alguém falasse que tá com cólica. Porque realmente, como eu falei, algumas pessoas travam, tipo, fica até sem graça. Tipo, você fala cólica, você vê a bochecha da pessoa vermelha. Vermelha. E tá tudo bem, tipo, é um processo natural que tá acontecendo. Tipo, igual, sei lá, suponhamos se eu estivesse resfriada. Tudo bem que resfriada é uma doença, a cólica é parte de um processo fisiológico. Mas por que quando você fala que tá resfriada, a pessoa Ninguém não fica fica tanto bem. ruborizada, né? Quanto, né? Como diria, né? O Levítico, né? Aí o livro. Lá em casa isso não acontece de falar, tô com cólica, não. Mas já aconteceu comigo de estar conversando com alguém fora de casa e a pessoa, eu tô menstruada. Ai, desculpa, eu falei alguma coisa assim, não dá pra falar. Não, e daí? Você tá menstruada, é só falar, não tem problema. Ainda levando, né? Como se fosse uma coisa errada, suja, né? A própria pessoa tá menstruada e ela acha errado falar que tá menstruada. Mas isso vem, né, de conceitos aí culturais, né, muito fortes, muito impregnados, né? Inclusive até uma vez eu brinquei, não pode falar, uma vez eu fui fazer uma perfusão e o coração do rato explodiu na minha cara, então não tem problema, pode falar o que você quiser. É isso, é tratar com naturalidade, né? Sim. Então eu acho que a gente fica por aqui hoje. Perfeito. Muito obrigada, professora, pela presença, por compartilhar sua experiência tão de peito aberto, por trazer tanto a experiência acadêmica quanto a sua experiência de vida. Foi um prazer ter você aqui conosco. Agradeço muito a participação. Eu que agradeço, né, a vocês, a Gabi, ao Marcelo, a oportunidade, né, de poder falar, de poder compartilhar um pouquinho da minha história de vida, né, porque, como diria, né, atrás desse jaleco existe um ser humano, né, e nós temos, todos nós temos passagens, temos momentos, temos situações, e eu acho que isso é importante quando a gente quer compartilhar com as outras pessoas, para elas perceberem também, né, não somos super-heróis, não somos seres imortais, né? Nós somos réis mortais e estamos aqui para o que der e vier, né? Maravilha. Para todo mundo que acompanhou o episódio, agradeço muito a atenção. Se você gostou, indica para os seus amigos. Se você não gostou, comenta pra gente o que poderia mudar, o que poderia fazer para melhorar. Esse é um trabalho voluntário cuja intenção é só a gente poder partilhar um pouquinho das nossas experiências e dos nossos conhecimentos, criar um canal de diálogo aberto. Então, quem tiver algum comentário vai ser muito bem-vindo. Nós vamos ler qualquer feedback que apareça. E se você tiver detestado muito, recomenda para os inimigos que seja, e aí os inimigos fazem o feedback pra gente. Então, muito obrigada. Tchau, tchau. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @poracaso.cast. Te vejo na próxima.